A reconstrução do Titanic em 2023 gerou um grande interesse e curiosidade ao redor do mundo, capturando a imaginação de muitos que são fascinados pela história do famoso navio. Para entender o impacto dessa reconstrução, é necessário explorar profundamente o contexto histórico e tecnológico envolvido, como o Titanic foi projetado e a razão de sua tragédia, o processo detalhado de reconstrução, e as implicações dessa obra para o futuro da navegação e da preservação da memória histórica. O Titanic, a história do navio. O RMS Titanic foi, sem dúvida, o navio mais luxuoso de sua época. Lançado em 31 de maio de 1911 e partindo em sua viagem inaugural em 10 de abril de 1912, o Titanic foi considerado inafundável, devido ao avançado design e tecnologia de construção. Projetado pela White Star Line, ele era um símbolo de prestígio e engenharia, com 882 pés de comprimento e capacidade para mais de 2.200 pessoas a bordo. O Titanic possuía luxos incomparáveis, com escadarias grandiosas, salões de jantar opulentos e camarotes privados, além de possuir uma vasta gama de instalações de lazer, como uma piscina, ginásio e até um café parisiense. No entanto, no fatídico 14 de abril de 1912, o Titanic colidiu com um iceberg no Atlântico Norte, causando sua destruição em apenas algumas horas. Em uma tragédia que ficou marcada na história, mais de 1.500 pessoas perderam a vida. O naufrágio do Titanic não apenas foi uma das piores catástrofes marítimas da história, mas também levou a mudanças significativas nas regulamentações de segurança marítima. O interesse pela reconstrução do Titanic. O Titanic sempre foi um dos maiores símbolos da tragédia no mar, e sua história continua a fascinar historiadores, engenheiros e o público em geral. O fundo do oceano onde repousa o Titanic foi explorado diversas vezes ao longo dos anos, com expedições que trouxeram à tona objetos do navio e imagens subaquáticas do local. Em 2023, surgiu uma nova proposta que chamou a atenção mundial: a reconstrução do Titanic. Essa reconstrução não é apenas um projeto de engenharia impressionante, mas também um tributo histórico ao navio que mudou para sempre a forma como a navegação foi pensada. A ideia de reconstruir o Titanic foi proposta por uma empresa australiana chamada Blue Star Line, que, com o apoio de uma equipe de engenheiros, arquitetos e historiadores, se propôs a criar uma réplica fiel do navio original, levando em consideração os elementos históricos e a modernização dos sistemas e estruturas. O processo de reconstrução. A reconstrução do Titanic de 2023 não se limita a uma réplica simples do navio, mas visa recriar a experiência original de viagem do Titanic. Os engenheiros e designers tomaram extremo cuidado ao estudar os planos originais do navio, assim como fotos, documentos e outros registros históricos. Isso garantiu que os aspectos arquitetônicos e de design do Titanic fossem fiéis ao original, mas ao mesmo tempo, incorporaram tecnologias modernas de segurança, navegação e conforto, algo que a história do Titanic revelou como uma necessidade urgente. O primeiro desafio enfrentado pela equipe foi a localização do estaleiro e a construção da infraestrutura necessária para criar um navio dessa magnitude. A empresa responsável pela reconstrução optou por um estaleiro chinês, que possui a experiência necessária para a construção de navios de grande porte. A réplica está sendo construída utilizando as tecnologias mais avançadas, incluindo a soldagem a arco elétrica, que substitui os rebites originais utilizados no Titanic, além de incorporar novos sistemas de propulsão e segurança. No entanto, a reconstrução preserva muitos dos detalhes clássicos que fizeram do Titanic um ícone de luxo e inovação. O navio terá 330 metros de comprimento, um pouco maior que o original, mas a aparência externa será a mais fiel possível. As cabines e salões de jantar terão decoração de época, com a mesma mobília e o luxo que caracterizavam o Titanic original. Aspectos tecnológicos e de segurança. O Titanic de 2023 é uma recriação fiel, mas, ao contrário do original,
incorpora sistemas modernos de segurança que garantem que o navio seja seguro para os passageiros. Isso inclui os mais recentes sistemas de monitoramento e prevenção de incêndios, além de modernas balsas salva-vidas e sistemas de evacuação. Em termos de navegação, a réplica do Titanic usará sistemas de navegação digital modernos, além de sonar e radares, o que proporciona uma camada adicional de segurança que o Titanic original não tinha. Com a tragédia de 1912 em mente, a reconstrução do Titanic incluirá também novos protocolos de segurança e treinamento para a tripulação, garantindo que o navio seja uma verdadeira homenagem ao original, mas com a responsabilidade de evitar os erros do passado. Outro aspecto significativo da reconstrução do Titanic de 2023 é o uso de técnicas de construção modernas que tornam o navio mais eficiente em termos de consumo de combustível, e com menores impactos ambientais do que o Titanic original. A integração de energias renováveis e tecnologias de propulsão mais ecológicas visam minimizar o impacto ambiental, algo que certamente teria sido revolucionário para a época do Titanic. Impacto cultural e educacional. A reconstrução do Titanic vai além do mero fascínio pela história do navio. O projeto tem um grande valor educacional e cultural. Ele será um ponto de referência para o estudo das tecnologias de construção naval, e servirá como um lembrete da importância da segurança no mar. Além disso, o navio irá visitar portos ao redor do mundo, oferecendo aos passageiros a oportunidade de vivenciar o que era viajar em um navio de luxo no início do século XX, mas com o conforto e a segurança do século XXI. Além disso, a reconstrução também desempenha um papel importante na preservação da memória histórica. A tragédia do Titanic afetou profundamente a sociedade da época, e muitas famílias perderam entes queridos no naufrágio. Com a recriação do navio, o projeto oferece uma oportunidade de recordar e refletir sobre o legado do Titanic e os muitos aspectos humanos e tecnológicos envolvidos na história do navio. O futuro da navegação e o legado do Titanic. A reconstrução do Titanic é mais do que apenas uma recriação física do navio. Ela oferece uma oportunidade para refletir sobre o legado do Titanic no contexto da navegação moderna. O Titanic trouxe à tona questões cruciais de segurança, e a tragédia impulsionou o desenvolvimento de novas regulamentações internacionais para garantir que uma catástrofe semelhante nunca mais acontecesse. A reconstrução do Titanic, com suas novas tecnologias e foco na segurança, reflete um avanço no conhecimento e no compromisso com a segurança dos passageiros. Além disso, o Titanic continua sendo uma importante parte da cultura popular, com filmes, livros e exposições que perpetuam sua memória. A recriação do Titanic não é apenas uma maneira de reviver o navio, mas também uma forma de refletir sobre a sociedade moderna e o que aprendemos com o passado. Em conclusão, a reconstrução do Titanic em 2023 é uma realização impressionante que combina a reverência histórica com a inovação tecnológica. Ao recriar um dos navios mais icônicos da história, o projeto oferece uma nova perspectiva sobre a tragédia de 1912, e ao mesmo tempo, faz uma contribuição significativa para a navegação moderna, preservando a memória de um dos maiores feitos de engenharia de sua época.